Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você pela primeira vez está tendo acesso a este canal, não deixe de se inscrever, pois a finalidade deste canal é nós conseguirmos compartilhar conhecimento bíblico com o maior número de pessoas possíveis. E hoje eu quero estar aqui falando acerca de inconformismo. É isso mesmo, inconformismo. O livro de Romanos, capítulo 12, versículo de número 2, nos diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O sentimento de todo aquele que decidiu seguir Jesus Cristo deve ser um sentimento de inconformismo. Afinal de contas, a mente agora que nós tínhamos está transformada, está sendo renovada. A igreja precisa entender que, por mais que esteja servindo neste mundo, fazendo parte de tudo que há neste mundo, ela não deve se contaminar por ele. E diante então desta constatação indicada para nós aqui no texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2, eu quero compartilhar com vocês dois textos que podem nos ensinar, e muito, acerca de nós termos este sentimento. Afinal de contas, uma mente transformada vai nos levar a entender que o que está ao nosso redor, o mundo em que nós vivemos, não devemos mais então vivermos de acordo a ele, moldados por ele, mas sim agora de acordo à vontade de Deus. O Antigo Testamento nos fala acerca do profeta Daniel. O livro de Daniel, no capítulo 1, nos diz que Nabucodonosor, logo após sitiar Jerusalém, ele pede para o seu chefe, o chefe dos eunucos, o chefe dos oficiais, apresentarem a ele alguns israelitas que tinham o hábito de estarem no palácio, que eram de origem real. Entre eles haviam Daniel e seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abidnego, com a intenção de preparar estes jovens para que pudessem cooperar com o Império Babilônio, ajudando até mesmo Nabucodonosor a ganhar o mundo e expandir o seu governo. Nabucodonosor pede para o chefe dos oficiais, dos eunucos, para que preparassem estes jovens, tanto na cultura e na língua deles. E também pediu para que servissem a eles das suas iguarias e também do seu vinho. Mas Daniel decidiu se abster. Afinal de contas, Daniel vivia conforme uma dieta estabelecida por Deus. Os judeus sempre tiveram um cardápio diferenciado de muitos povos, pois o Senhor havia estabelecido essa dieta. E Daniel agora, diante dessas iguarias do rei de Nabucodonosor, ele decide então manter a sua dieta, não se contaminar com aquilo que havia na mesa de Nabucodonosor. Então o chefe dos eunucos, o chefe dos oficiais, muito preocupado, ele diz para Daniel que isso poderia até mesmo prejudicá-lo. Mas Daniel pediu para que ele experimentasse fazer isso durante 10 dias. E ele fez. E ao comer somente legumes, Daniel então se mostrou muito mais saudável do que os demais. Daniel optou, vivendo com o seu senhor, servindo ao seu senhor, agora na Babilônia, ou seja, podemos comparar a Babilônia com o mundo, em não se contaminar com as iguarias do rei. Um outro exemplo que nós temos está no Novo Testamento, no capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, que nos diz, a partir do versículo 16, que o apóstolo Paulo, quando chega em Atenas e estava ali esperando por Timóteo e Silas, que estavam em Bereia, o texto nos diz que o apóstolo Paulo sentia uma grande indignação ao ver a cidade de Atenas entregue aos ídolos. Isso levou o apóstolo Paulo a discutir na sinagoga com os judeus, com gregos tementes a Deus e também todos os dias na praça com os que se achavam ali. Ou melhor dizendo, por estar em Atenas, ele discutiu com filósofos e haviam classes filosóficas que muitos homens debatiam e discutiam com o apóstolo Paulo enquanto ele estava anunciando o evangelho também na praça do mercado, como é o caso
tanto dos filósofos de categoria entre os estoicos e também os epicureus. Paulo se sentiu inconformado em ver Atenas, sabendo que era o berço do conhecimento do mundo, da literatura, das artes, mas era também o centro de toda a idolatria do mundo. Aquilo inconformou o apóstolo Paulo. Ele não se sentiu conformado diante daquela situação. E isso o levou a anunciar o evangelho tanto dentro da sinagoga para judeus e também tementes a Deus, como era o caso dos gentios, mas também a discutir na praça do mercado e também foi levado até o Areópago para poder explicar acerca de que Deus ele estava anunciando, quem eram, quais eram essas coisas estranhas agora para esses gregos. O apóstolo Paulo anunciou Jesus diante de um mundo idólatra. Esse sentimento de inconformismo é um sentimento que deve fazer parte de todo aquele que está tendo a vida transformada. Nós estamos vivendo diante de um mundo que nos apresenta muitas situações que são estranhas àquilo que o reino de Deus nos apresenta para uma vida de padrão, de acordo com as escrituras sagradas. Se o que nós estamos acompanhando é muito diferente daquilo que nós sabemos que as escrituras exigem de um homem que decide viver com Deus, nós não podemos nos conformar com tudo isso. Nós não podemos nos conformar, como o apóstolo Paulo, com a idolatria, não podemos nos conformar com a violência, não podemos nos conformar com tamanha pobreza, as mazelas sociais que nos rodeiam constantemente, não podemos nos conformar com a corrupção política, nós não podemos nos conformar com muitos que se conformam até mesmo com o próprio pecado. Afinal de contas, nosso Deus é um Deus santo. E assim como ele diz no livro de Levíticos, capítulo 11, versículo 45, ele diz para o seu povo: sede santos, pois eu sou santo. Entendemos então com isso que o cidadão dos céus, aquele que decidiu servir a Cristo, que agora tem a sua mente renovada, não deve se conformar então com esta vida, com este mundo. Afinal de contas, ele adquiriu agora do seu Deus, do seu Senhor, o padrão de vida correto. E esse padrão de vida correto, de uma vida agora inconformada com tudo que o rodeia, é sinônimo de uma vida de santidade. Isso é também sinônimo de ser sal, de ser luz. Isso é sinônimo de um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, um discípulo genuíno. O discípulo genuíno de Jesus, ele não se conforma com este mundo que tem cegado as pessoas e tem impedido as pessoas de terem contato real e verdadeiro com a luz que há no Evangelho. Nós precisamos nos conscientizar que aquele que serve a Cristo precisa ter uma mente renovada. E essa mente renovada é uma mente inconformada. Se você gostou desse vídeo, então não deixe de compartilhar com pessoas que precisam ter acesso ao conhecimento das Sagradas Escrituras. E eu espero te ver também no nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.